No vídeo de hoje nós vamos reagir ao segundo vídeo da série Mentiras sobre o Comunismo, né, que é o Ian Neves com o Thiago Santinelli, falando ali uma série sobre isso. E aliás, eu vou até ver se eles excluíram o meu comentário, se eles deixaram. Eles me silenciaram do canal deles. Eu fiz um comentário lá assim, ó. A série de vídeo de vocês está exatamente igual ao comunismo, atrasado e sem resultado, né? Porque os caras falando que ia soltar um vídeo por semana, né? Mostrando que o comunismo não é tão mal assim, não sei o quê. Nem a própria promessa os caras conseguiram cumprir, não é mesmo? Então vamos ver aqui o que é o vídeo. E assim, cara, 48 minutos, velho. Olha, Léo, depois você edita aí, vê o que ficou bom, o que não ficou, porque assim, 48 minutos é tempo, hein? Vamos lá, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos ao melhor canal desse YouTube aqui, perdendo apenas para ninguém. Esse é o melhor canal que tem, não tem o que fazer. Agora vamos começar já com uma piada de humorismo, né? Porque o humorista profissional Thiago Santinelli já meteu-lhe a piada, né? Não, é o seu melhor canal que tem, entendeu? Muito bom, Thiago. Estou contando que o seu canal é muito bom, mas melhor que esse, infelizmente. Aqui você vai ter que concordar. Eu sou obrigado a concordar. Aqui nesse canal aqui é ditadura, não tem democracia aqui não. Então estamos aqui mais uma vez para, logo no início do vídeo, vamos agradecer ao pessoal do Apoia-se, que são esses heróis aí com o seu cartãozinho de crédito, tá salvando as contas aqui de tudo que a gente faz, tá ligado? Então muito obrigado, graças a vocês. E existe videozinho aqui de graça para esse bando de folgado aí que não paga. E fica... Ah, tá sem foco. Pau no seu cu. Só o pessoal do Apoia-se pode reclamar. Vai resolver? Não, mas pode reclamar. Eu gostei do sorrisinho do Ian Neves, ó, enquanto o Thiago tá fazendo uma piadinha, né? Tipo, o pessoal reclama do áudio, mas nem paga o Ian Neves assim. Ele é um humorista profissional. Uma piada comunista. Que legal. E estamos aqui com ele, Ian Neves, que a gente está com uma série de quadros aqui que eu prometi que seria semanal, mas o Ian é muito irresponsável, tem uma agenda lotadíssima, então a gente não consegue. Imagina, ele deve ter tido um burnout. Você imagina você ter que fazer uma live por dia, ainda depois um vídeo por semana pro Thiago Santinelli? Aí, meu Deus. Fez sobre comida. Peraí, mano. Vamos lá. Aqui é assim, gente. Tô no meio do trabalho aqui, aí toca o telefone, aí gente que entra, que sai, mas hoje o dia tá corrido, vai ter que ser aqui mesmo. Vamos lá. Comem cachorros e tal, então se você não viu, vai sair algum card no celular que mas tá aqui o card, vai aparecer, assista. Minha pergunta é, alguém refutou aquele vídeo? Alguém de direita refutou aquele vídeo? Lógico que não, ninguém nem ousou falar daquele vídeo. Você tá de brincadeira, né, Ian Neves? Você tá de brincadeira, né, cara? Eu fiz um vídeo refutando aquela porcaria que você fez, e assim, sério que teu melhor argumento é ignorar, é fingir que não existiu? Ô, Ian Neves, para, velho, um canal maior que o teu, tá? De uma pessoa relevante. Não vem falar que eu sou irrelevante, mano. Desculpa. Você pode não gostar de mim, você pode me achar mas não dá pra falar que eu sou irrelevante, cara. Eu fiz o vídeo e eu te refutei, mano. Agora sim, sério, teu melhor argumento é tipo, não, ninguém fez. Né? Lá, não tô vendo. Lá. Pelo amor de Deus, mano. Estamos intactos, algum estudioso, nenhum estudioso de direita tentou refutar aquele vídeo ali. Né? Invictus, o vídeo está e permanece irrefutável. E o vídeo foi um sucesso, a gente pode dizer que foi um sucesso, tá maluco? Um monte de gente enchendo o saco pra caralho. Quando é que tem vídeo novo desse aí? Quando é que tem vídeo novo? Agora vai ter. Agora tem. Com um tema novo. Você quer falar algo sobre o último vídeo ainda? Caso eu tenha algo a adicionar ainda? Eu fiquei observando os comentários do último vídeo e eu não vi nenhuma dúvida muito recorrente. Então eu acho que a gente pode manter isso pra fazer um vídeo só de dúvidas. O que você A acha? gente pode pegar uma live, pode fazer uma Pode live, ser. fazer uma live. Não, live não, porque live é uma merda. Esquece live. A gente pode no futuro. Vamos gravar um vídeo só com dúvidas de vocês. A gente junta os vídeos e, bom, a gente já estipulou aqui que vai ser uma vez por semana quando a gente quiser. Exatamente. Né? Uma vez por semana quando a gente quiser, toda semana quando a gente quiser. Ian, você não é humorista profissional como o Thiago Santinelli. A sua piada não teve graça. Vai ter vídeo. Né? E o vídeo de hoje é um tema que a gente já anunciou no vídeo anterior, né? Sim. Que é o Guilherme Boulismo cultural, aqui esse vídeo, né? Que é aquela questão da moradia. Exato. Quer responder aquela pergunta, os comunistas vão roubar sua casa? Vai entrar lá alguém botar uma morada de rua no teu sofá, tá ligado? Não. Ou talvez sim. A gente tá aqui pra responder isso, Estamos né? aqui para responder essas perguntas. Então, Só uma coisa, tem uma onça no parada de vocês? É isso? Sinais! vamos lá. O comunismo vai roubar a sua casa ou não? Thiago, sabe por que eu gosto desse tema? Porque eu tive uma trajetória bastante gradual na internet, né? Comecei pequenininho, fui ficando grande, né? Foi aos pouquinhos, não foi aquela coisa, nossa, do dia pra noite eu acordei famoso, né? Acho que com você foi mais assim, né? Você?
O famosão Ian Neves, assim, então, eu não cheguei até aqui do dia pra noite, sabe? Foi uma baita trajetória. Ai. O que foi? Você foi assim. De maio pra junho, um monte de gente querendo me matar. Do nada. Não, o meu foi bem gradual. E eu lembro da primeira vez que eu viralizei entre a direita. Eu já tinha Eu umas lembro também, coisinhas aqui. eu lembro. Você Foi chegou a ver porque isso? Você reclamou do aluguel. Você reclamou do aluguel, eu lembro. Foi Eu lembro. a Que acharam o teu aluguel, meu Deus, o Ian paga aluguel. Não, foi antes disso. Foi antes disso? Nossa, agora que eu acabei de lembrar que eu tenho duas coisas envolvendo aluguel. Antes disso, eu fui, um dos primeiros podcasts que eu falei uma frase muito singela e muito verdadeira. Aluguel é exploração. Aluguel é exploração. Falei isso. E qual é o grande erro da frase? Qual é a... Assim, cara, como é que refuta isso? Ô, Merreiro, você que chegou aqui, como é que você refuta isso? Cara, é uma coisa tão imbecil que não dá pra refutar. A primeira frase dos caras é assim, aluguel é exploração. Cara, não dá nem pra começar a te refutar assim, cara. Não dá. Sei lá, cara. Tá bom, então é exploração. Ficou chocado. Porra. Aí cortaram esse podcast, tem, sei lá, 4 horas. Cortaram esse trechinho e aí viralizou entre a direita, assim, a ponto de que eu cheguei em tudo que é canto. A gente teve 2 categorias de pessoas me xingando, né? Proprietário de casa, que aluga, e pagador de aluguel orgulhoso. Que esse aí eu vou morrer sem entender. Isso tá é incrível. Esse foi o cara. Porque assim, o cara paga aluguel, mas e o dia que ele tiver casa pra alugar? Vamos lá, cara. Vamos lá, Ian. Vamos ter que refutar isso a sério. O lance é o seguinte, cara. Uma pessoa que ela tem uma casa, essa casa não caiu do céu, né? Pode ser que de uma forma menos nobre ela tenha herdado isso dos pais, tudo bem, tá? Mas alguém um dia trabalhou para construir aquela casa. O lance é o seguinte, cara. As pessoas que não concordam com você, e você vê que são tanto os proprietários quanto os inquilinos, elas entendem que não é exploração o aluguel. Por quê? Porque alguém teve que trabalhar, teve que se dedicar para construir um imóvel que você vai usar sem ter que se dedicar para aquilo. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, né? Inclusive, vários consultores de investimento dizem, não compre casa, more de aluguel, e cada um tem uma opinião sobre isso. Vamos dar um exemplo que a gente viva numa sociedade onde todo mundo ganha 10 mil reais por mês. Todo mundo ganha 10 mil reais por mês. Aí eu falo assim, eu não quero gastar 10 mil reais por mês, eu quero gastar 5. Porque os outros 5 eu vou construir uma casa para mim do jeito que eu quero. Aí eu passo lá anos construindo minha casa, construo a minha casa. É justo que uma outra pessoa que gastou seus 10 mil reais por mês fazendo outras coisas, viajando, aproveitando a vida, tenha a mesma casa que eu? Não. Então essa pessoa, se ela quiser ter acesso à minha casa, ela que me pague um aluguel. Esse é o princípio basilar das relações humanas, cara. Assim, mas enfim, é mais fácil você falar aluguel é exploração, tá? Vamos lá. Tá pensando se... E o dia que ele for proprietário, aí sim ele não vai encarar o que eu Que aliás, só uma outra coisa, tá? A alternativa que vocês propõem, né, é basicamente o seguinte, o governo é dono de todas as terras e você não paga um aluguel pro governo, você trabalha escravo pro governo. Tá? Você tem cota de coisa pra cumprir, é assim que funciona na alternativa comunista. Tudo como verdadeiro, né? Mas foi isso, né? Eu acho curioso porque essa coisa de comunismo vai tomar sua casa, pelo que eu estudei, é um negócio mais do Brasil. É um negócio que assusta mais os brasileiros. Mas isso é da época do Lula, né? Exato. O Lula de ser uma pessoa que invadia a casa da galera e tal. O Lula do Antigo Testamento, um dos espantalhos em cima dele era o Lula vai botar um mendigo na sua casa, vai dividir sua sala em 2, metade do sofá vai ser um mendigo, sabe? Dois mendigos na tua sala lá, sua mulher vai ser obrigada a cozinhar pra ele. E tem toda aquela coisa da criminalização em cima do MST também. Acho que pelo MST ser um movimento social tão popular, tão importante, tem essa coisa do MST vai invadir sua casa, invadir sua propriedade. Não, essa criminalização desse movimento de bandidos, assim, eu estou falando, o MST é uma organização criminosa. Me processe. Estou na frente do meu advogado aqui, ó. Me processe, porque é o seguinte, cara, vocês não têm nem CNPJ, agora são inúmeros. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, só mostrando várias vezes que o MST, literalmente, não é modo de falar, invadiu terras produtivas, públicas e privadas e basicamente depredou tudo. Beleza? Então eles são um movimento criminoso. Pronto, é uma organização criminosa. Ó. Nossa, moleque. Olha a luzinha. Vamos lá, continuando. Invadir seu terreno. Então no Brasil criou esse monstro envolvendo o comunismo misturado com a esquerda institucional, que nem o PT, né? É de que o comunismo toma casa, divide casa, socializa casa, né? A gente resolveu falar sobre isso hoje justamente para desmistificar isso, né? Para explicar exatamente qual que é o projeto dos comunistas para com a moradia. Responder isso de uma vez por todas, né? Porque a gente tem um projeto, a gente quer explicar isso aqui hoje. E o projeto não consiste em roubar a casa das pessoas que estão lá dentro. Cara, você já fez essa piada 200 vezes. O humorista Thiago Santinelli, o humorista profissional, está se repetindo no seu ofício, cara. Você já fez essa piada nesse vídeo
pelo menos umas 5 vezes. Isso que a gente vai ver. Será? É isso que a gente vai ver. Você só vai descobrir assistindo o vídeo até o final. Então vamos lá, para começar, acho que a pergunta inicial é: de onde é que surgiu, em que momento surgiu essa ideia, de onde vem essa ideia de que o comunismo vai roubar a casa das pessoas e colocar a gente pra morar lá, tá ligado? Eu tenho uma hipótese, né? Não tenho como ter certeza absoluta de onde vem pra todo mundo que pensa dessa forma, mas uma hipótese muito comum é um entendimento equivocado do que é propriedade privada. Se vocês já buscaram estudar um pouquinho do comunismo, vocês sabem que o Manifesto Comunista é um dos documentos mais importantes, né? E no próprio Manifesto Comunista a gente tem uma frase que talvez possa gerar essa confusão. A frase é supressão da propriedade privada. Isso é o resumo do programa comunista no Manifesto Comunista. Aqui é uma oportunidade boa que a gente tem de falar sobre o que significa propriedade privada, porque as pessoas escutam isso, supressão da propriedade privada, e acham que no comunismo é você dividir tudo que você tem. Tudo. Né? Tipo assim, a ideia eu falo, eu como uma pessoa de esquerda que não era da parte teórica, eu comecei ali porque eu falei, mano, é isso, tô sendo explorado, sou tratado igual lixo, sendo trabalhador, tô puto, quem é que tá defendendo isso aí? Aí me identifiquei como uma pessoa de esquerda, mas os outros de socialismo, até eu achava, quando foi trago a mim, eu falei, não, mano, que socialismo é todo mundo vai morar numa casa igual, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo vai comer o mesmo tipo de comida. Eu falei, tá, mas todo mundo vai ter comida? Vai, todo mundo vai ter essa casa igual, vai ter uma casa? Vai. Essa ideia que é mentirosa, pra mim já tava... De novo, então assim, vamos lá, eu acho que esse trecho é muito bom pra mostrar como esses caras funcionam. Alguém trouxe uma ideia mentirosa e errada e o Thiago Santinelli imaginou que essa ideia poderia ser boa. Essa ideia já foi tentada colocar em prática e basicamente não deu certo. Inclusive, cara, você entende que as pessoas, elas são diferentes entre si, elas têm diferentes habilidades, elas têm diferentes problemas, elas têm diferentes ambições. Então, uma sociedade absolutamente uniformizada, ela é utópica. Ela simplesmente não tem como existir, né? Não existe, não dá. Você viveria mal, você morreria numa sociedade como essa. Já, né? Eu não me importo de morar numa casa de 2 quartos pro resto da minha vida se todo mundo tiver uma casa de 2 quartos pra morar, eu não tô nem aí, tá ligado? Só que essa ideia ainda é mentira. Pior, né? É uma ideia que é equivocada, mas eu também penso que nem você. Pô, o que a gente tem que fazer pra que ninguém mais passe fome? Pô, tô disposto a fazer, então. Sim. Mesmo que seja abrir mão dos meus luxos, dos meus objetos pessoais que são mesquinhos, sabe? Mas nem é disso que a gente tá falando. Vamos pensar nesse termo propriedade privada. A palavra privada não tá aí à toa. Propriedade privada é a propriedade que priva os outros do acesso a ela. Então isso não contempla os seus objetos pessoais. Não contempla a sua escova de dente, seu tênis, seu Mas vamos lá, meu amigo, de novo. Tudo bem, você está fazendo uma classificação do que você acha que deve ou não ser propriedade privada. Agora, eu posso dizer que a minha casa, ela tem que ser privada de outras pessoas entrarem nela. E aí, cara? Aí não, aí também você tem que entender que a minha casa é um objeto pessoal, cara. Eu entendo a minha casa como um objeto pessoal, né? As pessoas podem entender as mais diversas coisas como objetos pessoais. O problema é quem é que vai definir isso? Show, seu carro, não contempla seu carro. Por que vaso chama privada? Sua pesquisa não foi a fundo, pelo visto, hein? Bom, se você for pro sul, a galera vai chamar de patente. Né? Então, assim, privada nós chamamos erroneamente. Eu acho que a gente tem que imediatamente... Isso é o medo do brasileiro de perder até o vaso. Até o vaso, A galera do sul já tá avançada, falou patente. Mas Portugal é casa de banho. Casa de banho. Não, mas casa de banho é todo banheiro, né? Eu acho que é patente também a privada. O vaso é patente. Eu acho que é patente também. Você, camarada Tuga, como é que você chama o vaso sanitário no seu país? A gente quer saber. Fala no meu idioma, por favor, tá? Então, se propriedade privada não é suas coisas pessoais, o que é isso? Isso é o que a gente chama de propriedade pessoal, posse individual, né? Quando a gente tá falando de propriedade privada, geralmente a gente tá falando de fábrica e terra. E por que fábrica e terra é privada? Porque no capitalismo e no regime de propriedade privada, tanto a fábrica quanto a terra é privada de quem? De quem trabalha nela. Então, por exemplo, quando um trabalhador está trabalhando numa fábrica, aquela fábrica que ele precisa para trabalhar é privada dele através desse mecanismo de propriedade. Ele está sendo privado da própria ferramenta de trabalho que ele precisa. Porque isso também não é verdade, cara, porque é o seguinte... Aliás, desculpa, isso não é verdade não, isso é verdade, mas no comunismo também é assim. A ideia de que no comunismo um operário ele é dono da própria fábrica, isso é só mentiroso. Você acha de fato que um operário ele tem qualquer capacidade de gerência sobre qualquer coisa que não for a sua atribuição? Não, cara, o operário que tá lá para apertar parafuso, ele não vai poder simplesmente falar assim, acho que eu vou dar uma descansada ali na sala de cima. Não, então assim, é uma ideia fantasiosa achar que não, no comunismo todo mundo vai ser dono de tudo, então todo mundo vai cuidar de tudo, então todo mundo vai se sentir livre. Não, cara. No comunismo você tem uma hierarquia muito pesada e essa hierarquia não é legitimada através da vontade das pessoas ou das leis de mercado. Ela é legitimada através do uso da força. Ponto. Simples desse jeito.
Porque o produto do trabalho dele não é dele. Ele já está sendo privado do produto do trabalho dele, que ele não tem acesso, e até mas mesmo do que ele cria. Também, né? Mas vamos lá, cara, a atividade humana, ela é essencialmente isso. Você não é necessariamente proprietário de tudo aquilo que você cria, né? Se fosse assim, a gente estaria ferrado. A beleza das relações humanas é que você pode se tornar proprietário de coisas que você não criou, e outras pessoas podem se tornar proprietários de coisas que você criou. Né? A gente começou com escambo, cara. Depois a gente tornou ali um valor comum com um pedaço de papel que é chamado de dinheiro, né? E aí você pode fazer toda a história aqui de lastro em ouro, não interessa. No fim das contas, toda atividade capitalista ela se baseia em trocas, tá? De diferentes pessoas fazendo diferentes coisas, prestando diferentes serviços para diferentes objetivos. Eu digo, ele está sendo privado do fruto que ele cria, porque aquele espaço é controlado por terceiros. Quando a gente fala de propriedade privada e mecanismo de propriedade privada, é isso. Então a pergunta aqui pro nosso vídeo importante é, se eu tô falando de fábrica e terra, quando eu falo de propriedade privada, onde é que entra a casa? Casa é ou não propriedade privada? Porque a gente já fez a diferenciação entre uma fábrica e a sua escova de dente. A casa é uma coisa particular. Então, primeiro de tudo, né? No capitalismo, a casa se transforma como tudo em mercadoria. Ou seja, casa é vendida, comprada, penhorada, que seja, né? Então isso já é uma dinâmica importante da gente ter noção. E aí não era pra ser desse jeito, assim. Isso, vamos lá mesmo da visão Thiago leigo sobre tudo. Eu olhava e falava, por que um negócio que é necessário? É isso. É necessário. Eu não tô falando de um videogame, não tô falando de um sofá de couro de 6 lugares. Não é um objeto apenas pra luxo ou divertimento. Não, é necessidade. Morar é necessário. Então por que é? É aí que tá. O que é uma mercadoria? Porque é o seguinte, irmão, porque simplesmente essas coisas não caem do céu. A partir do momento que você tem escassez daquilo, aquilo não é por ser necessário, uma coisa que simplesmente ela pode sair sendo distribuída para todo mundo. Seria maravilhoso se fosse assim, mas as coisas não são. Se você pegar na época do Homem das Cavernas, velho, tá? O número de cavernas já era limitado. Então você tinha uma briga ali para ver quem é que ficava nos melhores pontos. Cara, se você pegar os animais, eles funcionam assim. Você tem uns lagartos lá que para eles competirem, eles procuram a pedra mais alta, eles vão tirando os outros lagartos machos daquela pedra até que a fêmea vá lá e escolha ele porque ele tem a melhor pedra. Então o lance é o seguinte, cara, é óbvio que casa é uma coisa necessária. Só que para você estimular as pessoas a criarem casas para si próprias e para outras pessoas, você tem duas maneiras. Ou você tem o estímulo legítimo do comércio e da troca, ou você tem o outro caminho que é uso da força. Você obriga essa pessoa a construir uma casa e dá para outro que o governo estipulou. É essencialmente essa a diferença. E é algo produzido para ser vendido. Ou seja, as casas no capitalismo não são feitas em primeiro lugar para morar. Elas são feitas em primeiro lugar para serem vendidas. Não, burro. Ai, cara. Desculpa, eu não vou te xingar. Mas se algo há de ser vendido, algo há de ser demandado. Então não existe a venda da casa se não existir a demanda por aquilo, né? E as pessoas, elas demandam casas não só para morar. A gente pode falar aqui, casa para passar umas férias, casa para alugar como investimento, que seja, mas vamos na tua aqui. Vamos lá, casas para morar. Você só faz casas para vender porque existem pessoas que precisam de casa para morar. Então, essencialmente, tá, a atividade fim da construção de uma casa é alguém morar nela. Cara, é demais. No mesmo ponto do outro vídeo que a gente falou de sobre comida. A fome, que quando tem excesso de comida, eles preferem não, sempre fazem isso. Descarta pra não ter que abaixar o preço do bagulho. Exatamente. Não é isso. O problema de pessoas que passam fome não é a falta de comida necessariamente, é a falta de comida constantemente. Ou seja, você pode até ter muita comida, só que essa comida não está no lugar onde essa pessoa está passando fome. Então você transportar, você cozinhar ali perto, você tornar um sistema sustentável para que essa pessoa se alimente o tempo todo, não é uma coisa simples. Por isso que você tem lugares que descartam comida e você tem pessoas que passam fome. Não é porque um capitalista malvador fala assim, joga a comida fora, deixa os caras passando fome, que é pro preço continuar alto. Vocês estão loucos, velho. Vocês estão loucos, vocês são assim, só
Não lugar, Nossa, a gente cara. tem mais casa vazia do que a gente precisando de morar. E tem outros efeitos mais curiosos ainda, né? Eu não sei se vocês conhecem o amigo da vida do Marx, né? E o mecenas dele, que foi o Engels. E o Engels tem um texto clássico. E só uma coisa, tá? O Engels, ó, que bancou o Marx durante muito tempo. Chamado Sobre a Questão da Habitação. Nesse texto, o Engels faz uma análise fantástica sobre qual que é o problema de moradia ser mercadoria. Então, o que ele estava pensando? Ele estava pensando como que a gente resolve o problema da falta de habitação. O que acontece? Quando a Inglaterra estava se industrializando, teve um fluxo gigantesco de pessoas para cidades e não tinha casa o suficiente. Sim. Isso acarretava em pessoas morando em maneira precária, alugando só cantinho de quarto, morando na rua, às vezes, né? E aí ele estava raciocinando como que se resolve esse problema. Ele está dialogando com outro cara muito famoso que é o Proudhon. E o Proudhon dá uma solução. Ele fala: todo trabalhador que aluga uma casa deveria receber o título de propriedade dessa casa. Parece uma solução boa? Você acha que isso soluciona o problema? O que você acha? Se todo mundo que aluga a casa tiver o título de propriedade daquela casa. Então, beleza. Aí, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos reduzir as coisas que aí fica mais fácil de enxergar. Você tem 100 pessoas que moram numa fazenda e as pessoas vão morrer de fome, porque é isso que acontecia antes da Revolução Industrial, antes do capitalismo malvadão exacerbado. Essa pessoa ia morrer de fome. Ela falou: olha, tem uma oportunidade de você ir para um lugar onde você vai trabalhar numa fábrica e você vai comer, né? Porque em primeiro lugar as pessoas pensavam antes em sobreviver, antes de vir os consumos que a gente pode chamar de supérfluos e tal, mas as pessoas pensavam em comer e sobreviver. Tá, então eu quero ir lá. Então tem 100 pessoas que querem ir para lá. Só que você tem 50 casas. Então você precisa, não é uma matemática difícil, construir mais 50 casas. Por que eu vou construir mais 50 casas se as pessoas que vão morar lá que vão ter o título de propriedade daquilo? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me esforçar de pôr tijolo, madeira, parede, janela, telhado, se uma pessoa que vai alugar a minha casa, na verdade, vai ser dona dela? Pra que eu vou fazer isso? Não, eu fico na minha. É só esse o problema, Ian. Só esse o problema. Se não fosse esse detalhe, sua ideia dava certo. Soluciona o problema? Olha, eu acho que já ajuda bastante. O que o Engels está argumentando? A gente viu O humorista profissional eu acho que ajuda bastante. capitalismo aí. Na primeira crise que bater, Não, sim. Mas o título não seria meu pra sempre? Meu, É não, seu. eu pago aluguel, mas... só que casa é mercadoria. Você pode vender ela se você quiser. Imagina, bate uma puta crise, você perde seu emprego. Como acontece no capitalismo? O capitalismo tem crises cíclicas, bate uma crise, você perde o emprego. Chega uma imobiliária te oferecendo aqui no Brasil 300 mil reais, 400 mil reais, R$500 mil. O que você faz? Você vende a sua casa e vai morar mais longe. Me ofereceram já apartamento assim, nessas condições aí, viu? Recentemente eu neguei, tá? Então não vem falar que eu venderia não, tá? Eu tô falando pra Peraí, esse isso aí era uma piada? Cara, nem o humorista profissional Thiago Santinelli conseguiu se fazer entender nessa daí. trabalhadores que são paupérrimos, imagina, né? Porque imagina, do dia pra noite o trabalhador pobre recebe o título da casa dele. E aí, na primeira crise que aperta, ele recebe essa Mas não é oferta. dele de verdade. Isso acontece aqui no Brasil, tá? Isso acontece muito aqui no Brasil. Programa habitacional, tal, dá a casa pro cara simplesmente vende. Velho. É dele, ele pode vender, se ele quiser, é dele. É dele, inclusive... Tá, tem Inclusive o direito de vender. Só que Vamos porque ver a onde gente vai vive numa chegar. economia de mercado, a pressão econômica faz com que esses trabalhadores vendam as suas casas e morem cada vez mais longe. E eu não tô fantasiando. Isso já aconteceu. Aqui em São Paulo, 70% dos trabalhadores demora mais de uma hora pra chegar no trabalho. O que acontece? Não, cara, aí você misturou todos os assuntos. Vamos lá. Aqui em São Paulo nós temos um grandíssimo problema, que eu já tô cansado de falar aqui, que se chama plano diretor. Aqui em São Paulo, a maior parte das pessoas moram longe dos seus locais de trabalho porque o plano diretor impediu que investidores, que o mercado privado, que o capitalismo malvadão construísse as casas que são demandadas por esse fluxo de pessoas que continuam chegando em São Paulo. E essas pessoas fazem o quê? Essas pessoas têm a única opção de serem marginalizadas e jogadas lá na casa do chapéu, onde não tem nem asfalto na rua, nem saneamento básico, muito menos escola, UPA, AMA, hospital e não sei o quê. Entendeu? Então, não misture as coisas, cara. Não é o capitalismo malvadão que fez isso. Muito pelo contrário, em cidades onde você tem planos diretores mais permissivos e vocês chamam muito de especulação imobiliária, pode atuar, sabe o que você tem? Você tem mais demanda, você tem mais oferta, desculpa. Então a demanda é atendida e as pessoas se concentram em morar nos melhores lugares das cidades, tá? Tanto que, se você pega cidades que têm uma densidade demográfica muito maior do que São Paulo, você fala, nossa, então deve ser o Rio. Não, são melhores para se viver. São Paulo tem uma densidade média de 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega grandes cidades que a gente toma como exemplo, Paris, Nova York, Tóquio, Madrid, enfim. Você tem densidades de, às vezes, mais de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, cara. Então o problema é, nós tivemos uma burocracia burra aqui em São Paulo. O plano diretor, o primeiro de São Paulo, de 1974, ele tinha como slogan, São Paulo não pode mais crescer.
e a gente simplesmente empurrou as pessoas para longe dos bolsões de privilégio de pessoas ricas como você, Ian Neves, tá? De morarem, né, nesses privilégios onde o pobre simplesmente não consegue chegar. O que acontece? Os trabalhadores são expulsos do centro pela especulação imobiliária e vão morar onde é mais barato. Eu sabia que ia rolar essa palavra, especulação imobiliária. Eu previ. Aquela parada da cidade e dormitório, né? É, cidade. Que é onde Exato. eu vi. É assim, eu, meus amigos, todo mundo que morava em Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, a gente só usava a nossa cidade pra dormir, mano. Pô, a gente ia pro trabalho no centro de Brasília, trabalhava, fazia tudo, aí voltava pra Deixa eu dormir. falar uma coisa, cara, você deu um péssimo exemplo pra tua causa, cara. Porque Brasília é assim justamente porque ela foi construída, né, num planejamento quase comunista, tá ligado? Absolutamente funcional, onde você dividiu a cidade, né? Então aqui você tem os comércios, aqui você tem alguma indústria, aqui você tem o Congresso e todas as prestações de serviço, aqui você tem as moradias. E essa coisa não funciona, porque basicamente as pessoas têm que se locomover o tempo todo. E você cria um grupo de pessoas marginalizados nas cidades satélites que fazem isso, que moram em cidades de dormitório para irem trabalhar nas cidades onde as coisas são mais pujantes. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas o exemplo que você está dando é justamente o contrário daquilo que a gente defende, que é a liberdade da oferta e demanda serem atendidas de forma mais espontânea. Em Samambaia, de novo. Então, assim, a gente só usava pra dormir. Porque Pois é. tudo que tem lá, inclusive cultura, acesso a teatro, cinema, não sei o que, também não tem lá. Então, você tem que se dirigir até o centro e é tudo muito ruim pra chegar até lá. É o objetivo, afastar. É? Tu deixa afastado. E o que afasta é a especulação imobiliária, porque quando o caso é mercadoria, o Engels não tá falando nesses termos, mas rola aquele efeito velho do Up, os prédios constroem em volta e fica só a casinha no meio. Sim. A pressão é muito grande. Você vê que não faz o menor sentido o que ele tá falando, que é o seguinte, ele tá falando o seguinte, a intenção é afastar as pessoas. Legal, então eu sou um capitalista malvadão, eu sou um especulador imobiliário, eu quero que todo mundo saia daqui, agora eu quero construir um monte de casa aqui, pra vender pra quem? Se eu quero que as pessoas não venham pra cá, pra que eu vou construir a casa pra elas aqui? Cara, é lógico isso, irmão. Se você tá construindo um monte de prédio com um monte de casa, você quer o contrário. Você quer atender uma demanda de pessoas que querem morar ali. Meu Deus do céu, bicho. Até o custo de vida do bairro fica maior. O mercado, eu não sei como Isso é que também lá... não é verdade, isso também não é verdade. Todos os lugares tendem, é óbvio que existem variações ali com peculiaridades regionais, mas os lugares tendem a se tornar cada vez mais valorizados por conta, inclusive, do crescimento populacional. Se antes você morava numa cidade que só tinha uma padaria e não tinha mais nada, lá tinha um valor para você morar. De repente, depois de 15 anos, a cidade cresceu, agora tem uma padaria, um açougue, uma escola, já ficou melhor para você morar, então aquilo lá vai valorizar. E assim por diante. As grandes metrópoles também têm isso, tá? As pessoas vão vindo cada vez mais, e aí você tem mais sentido para ter mais coisas. Então, vai ter mais restaurante, vai ter mais teatro, vai ter mais... E as coisas vão ficando cada vez melhores e mais valorizadas. Essa é a tendência natural das coisas. Tá? No comunismo, como é que funciona? O cara passa uma lei, ó, você tá proibido de mudar de casa, fica aí, apodrece aí. O cara às vezes morre de fome onde ele tá. Em Brasília, mas o mercado no centro, em Samambaia Sul, deve ter preços completamente diferentes. Muito. Aqui em São Paulo é assim, cidades dormitórios e o centro de São Paulo, o mercado, preço é diferente. E isso também força as pessoas a saírem. O que o Engels tá falando? A gente não consegue resolver só o sintoma do capitalismo. A gente tem que resolver ele como estrutura. A gente tem que curar a doença, digamos assim. Né? E isso que o Engels tá falando é a raiz do problema da habitação. A habitação ser mercadoria dentro do capitalismo é o problema. Porque por ser mercadoria, ela, por conseguinte, vai ser inacessível para uma parcela da população sempre. Esse é o problema. Mas sempre foi assim, Ian. Sempre foi assim, sempre será, inclusive no comunismo. Tá? As casas não caem do céu. Então ela tem que se tornar acessível para todas as pessoas. Alguém vai ter que construir. É um raciocínio simples. A solução do problema da habitação permanente passa por uma superação do capitalismo. E agora parece que a gente está entrando num novo tipo de crise, pelo menos eu vendo pegando da meu próprio círculo de pessoas. Eu não tenho nenhum amigo meu próximo que tem casa própria que ele pagou. A nossa geração. Aí nós temos uma outra questão. Posso até procurar uns gráficos aqui para te colocar. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. As pessoas vão tendo cada vez mais dificuldade de comprar os seus imóveis, justamente, como eu falei, porque os lugares tendem a se valorizar. É isso que eu tô falando. Agora, você tem cada vez menos pessoas desabrigadas, tá? Nos locais onde essas pessoas estão saindo. Como assim? Vamos lá, vamos supor que você está falando de um lugar onde as pessoas estão saindo da zona rural para ir para as metrópoles. Quando essas pessoas chegam na metrópole, a metrópole
No caso, por exemplo, de São Paulo, que você tem um plano diretor restritivo, empurra essa pessoa para marginalização lá na Casa do Chapéu. Este lugar onde ele saiu, tá, também não deixa de se valorizar. Mas como está perdendo pessoas e você tem menos demanda para aquele estilo de coisa que é moradia, você tem menos concentração de demanda, as casas ali se valorizam menos. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, as pessoas tendem a se acumular em lugares mais populosos, com mais acesso a mais coisas, e isso gera uma valorização natural. Tá? Isso não é no mundo capitalista, no mundo ocidental, isso é no mundo inteiro. Tá? Em todos os períodos da história humana. Sempre foi assim. É óbvio que existem eventos que trazem desvalorização para um lugar. Acabou de ter um terremoto, beleza. Aí você tem um evento que explica uma desvalorização naquele lugar. Fora isso, é tendência sempre de valorização. Não tem nenhum amigo meu que tem. Inclusive eu também não tenho. Eu também não. Eu não tenho casa própria. É mais um efeito disso, né? Sim. Da especulação imobiliária, que é uma coisa que afeta todo mundo justamente pelo que você falou. É um bem de necessidade primária. E aí fica muito evidente qual que é o problema da dinâmica de mercado quando a gente olha para essas coisas que são necessárias para a existência. Tipo comida e casa, que são justamente os temas que a gente elegeu para falar aqui, né? E aí a gente parte para uma coisa que é o que vai responder a pergunta inicial, que é, o comunismo vai tomar a minha casa? Bom, se o problema é esse, se a gente já levantou o problema, o Engels já tinha levantado o problema há muito tempo atrás, qual que é a solução, então? Porque falar superação do capitalismo é um genérico. O que os comunistas fizeram quando as revoluções aconteceram no século XX? Daí eu trouxe alguns exemplos pra dar. E aí assim, já vamos deixar claro também, vai acontecer igual no outro vídeo. Quando os países estavam no regime capitalista, estava todo fodido, gente passando fome, a galera não se importa com esse período aqui. Nem um pouco esse período. Se tem alguma coisinha que aconteceu no período do comunismo, aí não é culpa de nada externo. Exatamente. Isso não é verdade, mesmo porque você não pode cometer anacronismos, né? Agora, é normal que você compare o desenvolvimento de países com regimes diferentes contemporâneos, né? Então, é inevitável você comparar a União Soviética com os Estados Unidos, nos mesmos períodos. Não tem como você não comparar. Não tem como você comparar a própria China antes da abertura comercial e depois da abertura comercial. Não tem como, cara. Não tem como. Ninguém tá falando que antes era tudo maravilhoso, aí o comunismo deixou tudo ruim, aí o comunismo acabou e ficou tudo maravilhoso. Isso não é verdade. Mas existem inúmeros dados, inúmeros critérios de comparação que você pode usar entre países comunistas antes e depois do regime e durante o regime com outros países que não têm o regime comunista, que você vê que realmente os resultados dos países comunistas são inferiores. Sempre é culpa do comunismo especificamente, mas do outro jeito nunca é culpa do capitalismo. É o que eu sempre falo e que eu falei no outro vídeo. Todas as vezes que acontece algum problema no capitalismo, a culpa é sua. Isso. Você que não lutou o suficiente, você fome, isso não é verdade. Ignorar, a culpa é tua. É só trabalhar que você consegue. Isso não é verdade. Vocês estão confundindo de novo o pensamento de não comunistas com um coach barato de internet falando que é só você tomar banho gelado que as coisas vão acontecer. Não, cara, não. Eu não sou comunista e eu reconheço diversos problemas do capitalismo que não são necessariamente causados pela culpa individual de uma pessoa. Se alguma coisa dá errado no socialismo, aí a culpa é do regime, que é autoritário, que não dá certo, etc, né? Vamos falar de novo da União Soviética, que foi a primeira experiência socialista e que sempre é um exemplo interessante pra gente ver. Do mesmo jeito que você falou a respeito da fome, os problemas de antes das revoluções não incomodam nada a galera anticomunista, né? E a Rússia pré-revolucionária, pra surpresa de absolutamente ninguém, tinha um problema de habitação imenso, pela mesma razão que eu falei da Inglaterra. A galera, durante a industrialização, começou a ir pra cidades e não tinha moradia o suficiente. E os trabalhadores dormiam em albergues, em moradias muito precárias. E, gente, a Rússia é fria pra caramba. Então, ó, eu trouxe uma foto aqui pra você ver como é que era um albergue. A Rússia é fria pra caramba. Eu gosto dessas performances dele. Albergue que eu encontrei num livro de referências aqui, e esses albergues ficavam do lado das fábricas. E eram albergues que não tinham energia elétrica e nem aquecimento. Aí você imagina, a fábrica do lado tinha energia elétrica pra funcionar. O albergue do lado, que era onde os trabalhadores dormiam, não tinha energia elétrica. Isso aqui são tábuas de madeira. As pessoas dormiam na tábua, no frio, sem energia elétrica. Era uma situação muito precária. As pessoas dormiam, cara, é tipo os funcionários da loja da Van são obrigados a dormir lá dentro. Isso aconteceu? Não, mas tô falando é tipo isso. É tipo isso. Só que como se a loja da Van, como se a loja da Van tivesse... Você tem que trazer pra cá, claro. Porque tem um pessoalzinho de direito aí que eles são meio devagar. Como se você da loja da Van dormisse do lado da loja num alojamento, só que esse alojamento não tem energia elétrica, tudo é tábua de madeira e é frio pra caralho. Tá. Posso falar, cara, que exemplo maravilhoso vocês trouxeram. Eu nem sou fã do velho da Van, nem das Vans, mas assim, é isso que acontece hoje? Não é, cara. Os funcionários da Van moram em casas confortáveis com energia elétrica. Por quê?
por causa do capitalismo malvadão, cara. Tá, é isso. Então é você isso mora num cativeiro, é tipo isso. Né? Era uma coisa muito precária, assim. Caralho, mano. E nessa época já tinha apartamento, só que em Moscou, que foi o caso que eu trouxe aqui, podia ter até 15 pessoas dentro do mesmo apartamento. E quem é que tá jogando desconhecido na tua casa? Quem, né? Quem que tá fazendo Quem isso? Não, coloca mas cara, vamos lá. desconhecido na sua casa? Beleza, vocês estão apontando problemas do início, né, do século XX, é mais ou menos isso que eu estou entendendo, é esse período que você está trazendo, né? Quando você começou a ter um êxodo rural absurdo, quando você começou a ter o crescimento da industrialização. Agora é o seguinte, cara, as coisas evoluem, velho, né? E é óbvio que isso tinha problema. O lance é, a partir do momento que você teve a União Soviética e outros países não aderiam ao regime comunista, qual continuou se desenvolvendo, solucionando os problemas e qual continuou com os mesmos problemas? Essa é a parte, esse é o foco do que você tem que trazer. Na sua casa é o capitalismo. Já começa a falar isso aí. Quem vai jogar morador de rua no teu sofá é o capitalismo, tá? Por necessidade, porque as pessoas não têm onde ficar. E nessa época, os apartamentos não comportavam 15 pessoas, então as pessoas alugavam cantos da casa. Não era nem que elas alugavam cômodos, era cantos. Eu trouxe uma foto que eu achei aqui também, de um dos cantos que uma pessoa tinha que morar. Que é um negócio que é um moquifo do cacete, né? É um cantinho que a pessoa só usava pra dormir. Não é nem um quarto. Não, é um canto de um quarto. A pessoa alugava o canto. Meu Deus do então céu. era... Uma coisa, eles estão todos impressionados aí, né? Nossa, um canto da casa. Cara, por que você não mostra, por exemplo, foto dos Gulag, né? São os campos de concentração de trabalho forçados que já existiam antes do regime comunista, inclusive, mas que a União Soviética ampliou demais, assim, né? Não quer fazer o que Stalin mandou, vai pro Gulag, né? Inclusive, um grande autor russo, que eu pessoalmente amo, e ele é antes, né, de tudo isso, o Dostoiévski, você estuda a história dele, você vai ver que ele passou pelos Gulag, inclusive, né, e aí você vê as experiências dele lá não foram das melhores. E o que a União Soviética fez, né, parou com isso? Não, aumentou. Então eu fico imaginando assim, né, se vocês estão chocados com isso, imagina... Aí é que vem a parte boa. Aconteceu a Revolução de 17, né? A Revolução Russa aconteceu, veio os bolcheviques, e aí o que eles fizeram? Não tinha casa o suficiente mesmo. E casa não é um negócio que você resolve da noite pro dia. Demora pra construir casa, principalmente com o déficit que tinha. O que eles fizeram? Aí é uma coisa que é uma catarse imensa. Eles expropriaram as propriedades da burguesia e da nobreza. Deixa eu falar uma coisa, meu amigão. Você não tá falando que isso aí foi uma política de Estado que resolveu tudo, né? Pelo amor de Deus, bicho. Você não vai dizer que uma pequena elite burguesa, né, você desapropriando esses caras, você resolveu o déficit habitacional do início da União Soviética, né? Vamos ver. Aí você vai estar falando, mas você não disse que o comunismo não ia tratar como propriedade privada, que não ia tomar minha casa? Gente, a gente não tá falando de casa. A gente tá falando de mansão. A gente tá falando de palácio. A gente tá falando de prédio inteiro. Você tem uma mansão? Você aí tem uma mansão? Então não se preocupa com os bolcheviques tomarem a sua casa, tá? Porque eles expropriaram mansões e prédios. Mas aí essa é a parada que o capitalismo consegue botar na cabeça da galera, que é, vai vir alguém aqui pra defender e falar, beleza, eu tenho aqui minha lojinha de capinha de celular e eu que sou um empreendedor, um empreendedor capitalista, quando eu tiver a minha mansão, eu não quero que ela seja tomada. Entende? Você consegue botar na cabeça da galera, sim, do trabalhador lá, do mundo real mesmo, do mano que tá se fudendo todo dia entregando bagulho no iFood, que ele vai ter condição de ter uma mansão. E se ele não tiver, a culpa é só dele. É o canto da sereia, cara. Eu acho que a dificuldade é essa, de mudar. Então, deixa eu te falar uma mostrar. coisa, cara. A alternativa a isso é o seguinte. Eu não acho que todo entregador de iFood, se ele sonhar alto e tomar banho gelado de manhã, a meritocracia vai fazer ele ter uma mansão, né? Mas a alternativa a isso é um regime comunista onde basicamente um governo, por meio da força, vai dizer a você o que você vai ser pro resto da tua vida. Então ele chega pra você é um operário e acabou. Você vai ser um operário para sempre, tá? Nenhum sistema de propriedade privada na história humana teve mais transição de classes sociais de baixo para cima e de cima para baixo como o capitalismo. Nenhum outro sistema de propriedade privada te dá mais chances, aliás, de propriedade privada não, de propriedade, te dá mais chances de ascender ou descender nas classes sociais do que o capitalismo. Não existe, tá? Pra mostrar pra galera assim, mano, você não vai ter uma mansão, não é assim que acontece. O medo é, não, eles vão expropriar mansões, mas e o dia que eu tiver a minha mansão? O dia que eu tiver o meu prédio? Eu trouxe um exemplo aqui de um dos prédios que foi expropriado, que é o Dom Muruzzi. Esse prédio inteiro foi confiscado pelos bolcheviques, eles encheram de trabalhadores. O prédio inteiro. Então a gente tá falando disso, gente. A gente não tá falando da sua casa, do seu sobrado, em Quixeramobim, sabe, em Piripiri. A gente não tá falando disso. Então você não precisa ter medo dos bolcheviques, tá? A não ser que você seja aristocrata ou burguês. Aí é pra ter medo, tá? Eu tô dizendo que é pra ter medo. Mas aí, Ian, nossa, tem que explicar pra galera, assim,
A partir de quanto salário mínimo tu é burguês e é porque assim a galera só entende assim, pô. Tem gente que é muito. Ah, não, mas eu. Beleza, eu quero saber. Vamos ver. Vamos taxar bilionário, eu sou contra. Isso é bom. Não, a gente tem que fixar nós do comunismo, que a gente tem que fixar quanto salário mínimo é preciso, que a pessoa fala, agora eu quero ver. São 100 mil salário mínimo pra gente confiscar a tua casa. Você tem? Não, então fica de boa, pô. Isso é uma coisa que a gente pode falar num vídeo futuro, que é quem são os nossos inimigos de classe. Quem Boa, que é mas vamos lá, 100 mil salários mínimos. Então você tá chutando um cara que ganha muito, muito, muito dinheiro. Me fala um país do mundo que fez isso e deu certo. Me fala um. Você quer um que tentou fazer isso e deu errado? A França. A França, que é o paraíso dos esquerdismos, eles tentaram taxar as superfortunas, né, as heranças, não sei o que lá. Os milionários saíram de lá, bicho. É isso. O cara que ganha 100 mil salários mínimos por mês, cara, ele não ganha isso explorando as outras pessoas. Alguma coisa que ele faz atende alguma demanda das pessoas. É simples desse jeito, tá? E outra coisa, eu não sou defensor de bilionário aqui não, tá? Quero que bilionário se ferre, principalmente os brasileiros. Se tem uma elite nojenta, ridícula, é a elite financeira do Brasil, tá? Eu quero que esses caras todos se ferrem, inclusive o dono da van. Tá? Então não vem me chamar de defensor de bilionário, que não é isso não. Aqui o assunto é mais profundo e vamos ver se vocês conseguem responder. Quem são 1%? Próximo vídeo é esse aí. Quem são as pessoas que a gente vai botar a cabecinha delas na guilhotina? Era pra falar isso, né? Segundo o Thiago. Segundo eu. Mas a gente pode falar quem são os nossos inimigos de classe, porque isso não tá claro também, né? Boa. Só que eu vejo muito também a galera, tipo assim, porque o meu patrão, aí tu vai ver o patrão do cara, é só um mano que tu vende churrasquinho. Não é... Aí ele quer exigir, também acha que a gente tem que derrubar o patrão. Calma, pô, né? Não é também... A gente entra nesses pormenores no vídeo, eu acho que vocês vão gostar do papo, né? Só que, Thiago, pra além de expropriar palácio e mansão e prédio, eles construíram casa pra caramba também, porque o déficit era muito grande. Teve um planejamento além de pegar a casa dos pau no cu. Mansão, não vou nem falar casa, vamos falar... Não, é mansão. Palácio e mansão, pra botar trabalhador pra morar, ainda tiveram também o trabalho de construir mais. O primeiro tipo de casa tipicamente soviética é o que eles chamavam de comunalka, que eram casas comuns, cada um tinha o seu quarto, mas eles compartilhavam, tipo, banheiro e cozinha. E tem até um site que é dedicado a rememorar como era a vida comunal nessa época. Então, você viu que assim, ó, vamos lá, eu não vou cometer o erro que vocês cometeram de falar, que legal aí, ó, você morar numa casa onde você compartilha cozinha e sala, porque você não está comparando com a realidade de hoje em dia. Né? Aquilo lá era um paraíso para aquelas pessoas que, pelo amor de Deus, né, cara? Você tava numa fazenda morrendo de frio e fome, de repente você tá num lugar perto de onde você trabalha, onde você compartilha uma cozinha e uma sala com outras pessoas, mas você tem o seu quarto. Pô, isso tá mais do que bom. Agora você vê como o Ian Neves, é muito legal. Quando eles vão falar dos caras que alugavam um canto de sala, eles alugavam um canto de quarto, que absurdo. Quando eles vão falar de pessoas compartilhando sala e cozinha, que romântico. E de novo, eu não vou cometer o erro de falar, isso é uma porcaria, porque naquele contexto era uma evolução. Entendeu? Era uma evolução. O problema é, onde isso levou? Tá? Onde, tudo bem, evoluiu, e aí ninguém segurou mais? Não. Deu uma evoluidinha e estagnou. Isso é dado histórico, cara. Isso não é opinião. Então eu vou deixar aqui pro editor o site para ele colocar umas imagens, que é bem legal explorar como as pessoas tinham que dividir esses espaços, porque o déficit habitacional era muito grande, né? Mas era muito melhor do que alugar, pagar para morar num muquifo, tá? Pagar para morar num cantinho nojento, insalubre. Era uma questão de, tipo, cada pessoa tinha um quarto, as famílias moravam em Deixa eu falar uma coisa, o cara que paga um aluguel para morar num cantinho, ele está lá pagando para alguém, ok. Só que o cara que mora num lugar desses, não é que ele mora de graça, cara. Ele também está pagando, só diretamente com o seu trabalho numa fábrica controlada pelo governo. É isso, cara. É aquela história de não existe almoço grátis, né? Também não existe moradia grátis. Você pode falar, não, a gente tem pessoas em condição de rua, essas pessoas não estão produzindo nada, você precisa tirar elas das ruas, ok. Mas a grande massa produtiva da sociedade tem que produzir. Então, não existe, em alguma instância, não está sendo de graça. Ou você está produzindo, ganhando seu próprio dinheiro, fazendo o que você quer com ele, ou o governo está obrigando você a produzir o que ele quer que você produza e gastar o seu recurso do jeito que ele quer que você gaste. Um negócio lá da outra cidade. E é diferente. Quem tá ligado? Trabalhador aí que pega um ônibus, tá ligado? É diferente pra tua cabeça tu voltar de um trampo, passando por um lugar bonito, arrumado, uma árvore, você tá respirando um lugar. Sim. De tu chegar, mano, na tua rua, na tua quebrada, tu só vê esgoto, podridão, lixo, tá ligado? É ali, ó, pra tua cabeça do trabalhador, isso também conta, tá ligado? E também, olha onde é que, quando tem algum desastre natural, vê quem é que vai se fuder. Onde não tem árvore, onde não tem essas paradas. E é onde? O pobre, tá ligado? Quem
quem vai mais se fuder quando tem enchente, quando tem chuva, qualquer tipo de coisa, ou esquenta demais, tudo quem vai mais se fuder é o pobre. Sim. Vamos lá, meu lindo, deixa eu te falar uma coisa. O tal do racismo ambiental é uma coisa tão nonsense, é um termo ridículo, mais um do que você escreve, né? Necropolítica, como é que você... Protomaster ultrafascista, vocês vão inventando termos. Basicamente a relação é o seguinte, quem vive nos piores lugares das cidades? Os mais pobres. A maior parte das pessoas mais pobres, assim como a maior parte da população brasileira é o quê? Branco ou preto e pardo? Preto e pardo, então chama isso de racismo. É isso. É uma relação direta que não tem nexo causal, ridícula, de tentar falar que existe algum tipo de racismo ambiental, que é uma coisa, um conceito basicamente inventado, tirado do bumbum dessas pessoas que são pagas com o nosso dinheiro para não fazerem nada, ficar viajando por aí. Falando merda sobre racismo ambiental, vai ler um pouco. Não precisa nem ler, só vai viver. Não precisa nem ler, é só vai andar na rua aí e você vai ver, mano. Observa como é. O que é interessante que você tá falando, Thiago, a respeito de Amsterdã, por exemplo, é que mesmo isso, a gente pode dizer que é mérito do socialismo. Porque o que acontece? Do outro lado, na Rússia Soviética, na União Soviética, a moradia popular estava florescendo. E aí os trabalhadores da Europa precisavam ser domesticados, entre aspas, para não adotarem a via revolucionária também. Então todo esse estado de bem-estar social que a gente vê na Europa continental, na Escandinávia, nos países nórdicos, é porque a pressão do socialismo era muito grande. Eu não sei. Eu adorei essa, cara. Eu adorei. É o seguinte, ó. Ali tá tudo um lixo. Tá todo mundo querendo fugir de lá, tá uma merda, tá horrível. Aqui tá tudo bom, mas o mérito de aqui tá tudo bom é dos caras que estão ali no lixo, porque se não ficasse tudo bom, todo mundo ia se revoltar também. Cara, que xadrez 8800D, velho. Meu Deus do céu. Não sei se a gente falou no último vídeo, mas é isso. Só de existir um país comunista que mostra... por que tem criança... Inspirava muito o trabalhador. Muita lei trabalhista veio depois da União Soviética. Outros países, como tipo, trabalho infantil. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. É óbvio que muitas leis trabalhistas vieram depois da União Soviética porque você teve uma transformação no mundo. Você não tinha a quantidade de indústrias, de êxodo rural, de metrópoles crescendo na velocidade que você teve no início do século XX. Não é porque a União Soviética serviu de exemplo para o mundo inteiro, de bom exemplo, serviu de mau exemplo. É porque o mundo estava passando por uma transformação. E é muito ilusório vocês acharem que as pessoas olharam para a União Soviética e falaram assim, estamos com medo deles, hein? É melhor a gente se desenvolver. Pelo amor de Deus, cara. Depois da jornada de trabalho, a União Soviética tinha uma jornada de trabalho de 8 horas, foi um dos primeiros países do mundo a ter. Então, lá, a galera nos Estados Unidos, lá, capitalista pra caralho, os trabalhadores começam a ver. Falam, mano, por que meu filho de 7 anos tá trabalhando numa mina de carvão e lá na União Soviética não precisa, ele tá estudando as crianças, tá ligado? Então só isso não é verdade, cara, isso não é verdade, isso simplesmente é mentira, bicho. Você tá tratando assim, e você vê que o Ian Neves sabe disso, né? O Thiago Santinelli é um ignorante, ele tá tratando assim, veio a União Soviética, acabaram os problemas de mortalidade infantil, exploração de trabalho infantil e tal. Todo mundo agora mora nessas casas comunitárias, todo mundo tem educação, tá todo mundo feliz, com uma jornada de trabalho justa e muito feliz. E nos Estados Unidos estão explorando ainda as pessoas. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Vamos lá. Já é um problema, por isso que essa propaganda anticomunista é muito forte, tá ligado? E é necessária pra ele, que exista essa ideia de que você vai comer cachorro, de que vai ter sua casa roubada, tá ligado? Porque se falar a verdade, aí fudeu, né? Sim. Aí você vai ver que, na verdade, existe um mundo no qual as coisas são construídas por nós e servem pra nós. Sim. E aí, falando nisso, né, vamos falar das casas. Quando eles começaram a construir casa, as casas tinham um projeto bastante ambicioso. Eram casas de concreto, eram palacetes pra trabalhadores, assim. Eram prédiozinhos que tinham uma arquitetura bastante arrojada, que variava bastante e que ficaram conhecidas como Stalinkas, por causa da época do Stalin. A Stalinka, até hoje, é um dos tipos de prédio mais cobiçado na Rússia, porque o prédio era feito pra durar muito tempo. Você tá falando que é cobiçado pelos capitalistas, é isso? O mercado imobiliário agora está se apropriando das Stalinkas? Então, o prédio tinha aquecimento central, tinha fornecimento de energia elétrica e água, os aluguéis eram simbólicos. E assim, cara, outra coisa também, cara, construções do século XX, geralmente, do início do século XX, geralmente são consideradas de alto valor, né? As pessoas têm muito apreço por elas, pelo valor histórico, pelas localizações que são geralmente maravilhosas, né? Isso não é uma exclusividade da União Soviética. Eles tinham um limite de altura pra não também ocupar muito do espaço. Eu gosto que agora ele tá mostrando tipo umas imagens, desculpa, eu tenho que ficar parando, eu tenho que mostrar isso. Ele tá mostrando tipo umas cozinhas modernas de hoje em dia, tipo, ó o comunismo, gente, ó o comunismo.
Aí não só eles construíam essas casinhas, esses palacetes, esses predinhos, mas eles planejavam a cidade. Então tem algumas cidades inteiras que foram construídas durante a época da União Soviética. Eu trouxe um exemplo aqui pra você, que é essa cidade Magnitogorsk, que eu até citei no vídeo passado. Isso aí tem em todo mundo capitalista também, cara. Isso tem em todo mundo capitalista, tá? Como eu falei, acabei de citar, tem um bairro de Madrid que é basicamente isso. Ele foi um bairro planejado para ser assim. Paris foi planejado assim. Né, Paris, eles determinaram um limite de altura, né, e eles fizeram ali, e Paris, mesmo com limite de altura, é uma cidade altamente adensada, eles aproveitaram ali o rio Sena e fizeram todo o planejamento em volta daquilo, e largaram para a especulação imobiliária desenvolver a cidade. Olha que errado que deu. Dá pra mudar esse nome aí, o comunismo perdeu a chance de botar Taguatinga Sul, Samambaia... Magnitogorsk significa, eu acho que é cidade da montanha, uma coisa assim, porque essa cidade... Isso é verdade, é porque eu tô muito latino-americano, agora só meu idioma importa. Desculpa, é montanha magnética, é porque nessa cidade tem uma montanha de ferro muito importante que a cidade inteira foi construída... E essa cidade aqui que vocês estão vendo na foto, então ela foi construída pelos comunistas. Sim, essa cidade inteira é planejada durante a União Soviética. Dá uma olhada então no... quer dizer que os comunistas, ao invés de roubar... Não, cara, ele acabou de falar que não foi isso. Ele acabou de falar que não foram os comunistas que construíram tudo isso. Eles planejaram isso. Construiu a cidade toda. E olha o planejamento urbano. Foi numa casa, a cidade inteira. Olha o planejamento urbano. Olha o espaço verde. Isso aqui é hoje em dia. Essa cidade está muito deteriorada porque as casas estão sem manutenção. Mas isso tudo, esses predinhos, foram construídos na época do Stalin. Esses são Stalinkas. É uma cidade inteira de Stalinkas, digamos assim, né? Eu vou mostrar como é que ficou depois, pra vocês verem como é o que geralmente a gente tem no imaginário quando a gente pensa em cidade soviética. Mas essa aqui, ela foi construída justamente porque eles iam começar a minerar essa montanha de metal. E aí essa cidade era muito importante para a industrialização soviética, que foi muito importante para eles resistirem ao avanço nazista. Essa cidade foi fundamental para isso. Só para mostrar como é que era o planejamento urbano deles nessa época, né? E aí é que tá, no futuro, depois da morte do Stalin, o projeto urbano muda um pouco. O que eles fazem? Essas casas eram muito difíceis de construir, elas demoravam, elas tinham um planejamento urbano mais robusto, e a União Soviética nunca conseguiu resolver 100% do déficit habitacional. Por quê? Eu adoro esse jeitinho que ele fala. A União Soviética nunca conseguiu resolver 100% do déficit habitacional, mas dane-se isso. Esse pequeno detalhe, dane-se. Olha como os comunistas são exemplos para planejamento urbanístico, tal. Nunca resolveu. Porque assim que eles estavam resolvendo, eles foram invadidos pelos nazistas. E os nazistas destruíram entre 5 e 6 milhões de prédios. Então você imagina, eles estavam construindo toda uma habitação e os nazistas foram e terraplanaram tudo. O que eles fizeram? Durante a época do que a gente chama de revisionismo soviético, né? A época que a União Soviética começa a reconstruir o capitalismo, que aí vai desembocar no fim dela, né? Eles mudam o projeto urbano. Eles começam a fazer casas pré-fabricadas. Então eles fabricam as paredes numa fábrica e montam num lugar. Então isso é muito rápido. Só que as casas são muito mais precárias. Então, pela primeira vez, muitas famílias tiveram uma casa só delas, antes que tinham que dividir, agora elas moravam num apartamento só delas. Mas os apartamentos eram mais precários e mais frios também. Então você vê até hoje essas casinhas aqui, ó. Quando você pensa em União Soviética, às vezes não vem essa imagem dessas habitações? Sim. Isso aqui é dessa época. São casas pré-fabricadas que eram montadas no lugar. Isso aqui é na Ucrânia, por exemplo. Né? Meu querido, deixa eu te falar que a Ucrânia foi devastada pelo comunismo. Vai lá na Ucrânia e eu fui lá. E pergunta para as pessoas o que eles acham do Stalin, o que eles acham da União Soviética, o que eles acham do comunismo. Vai para a Polônia, vai para a Eslováquia e pergunta lá. Não tem. Mas não tem. Só gosta da União Soviética quem está sob a propaganda absolutamente rígida da Rússia. Só, que é dentro da Rússia, tá? E outra coisa, é engraçado que você faz o seguinte, cara, você diz que existem moradias hoje que estão desvalorizadas e precárias, que foram construídas numa época que era mais capitalista. Não, cara, é justamente o que você disse. Se você tinha ali as Stalinkas e elas eram maravilhosas, só que elas eram lentas, você precisou de uma solução mais veloz e talvez com menos qualidade para atender uma demanda populacional crescente. Agora, olha só que coisa. Por que esses países hoje não substituíram isso por habitações mais modernas? Justamente porque o comunismo devastou o poderio econômico deles. É só isso. Até hoje, as construídas na época do Stalin, que são de concreto, são muito cobiçadas, mesmo sendo velhas pra caramba. Mesmo a mais nova tendo 70 anos de idade, sabe? Caralho. Então o projeto urbano mudou, mas mesmo assim a habitação era muito barata, era muito acessível. Só a qualidade caiu muito porque eles construíram muito rápido. Cara, desculpa, o que o Ian Neves tá falando é uma coisa absolutamente sem noção, cara. É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, olha, cara, um apartamento no Martinelli, né, no edifício Martinelli, primeiro arranha-céu de São Paulo, ele é mais caro do que uma habitação popular horrorosa lá no Jardim Nakamura. Você jura? Você jura? Porque um era comunista e o outro era... Não, cara, porque... não,
porque localização importa, porque a qualidade da construção importa. Isso não está ligado necessariamente a regime comunista ou regime capitalista, cara. Isso é uma coisa natural, né? Enfim, deixa eu parar de falar e ouvir mais. Aí. A União Soviética caiu. desfez, né? E imagino que depois que os comunistas saíram do poder, a situação ficou muito melhor. Ficou muito melhor, como sempre como eu fui ensinado desde criança. E aí, o que piorou? Igual a situação da fome lá, que piorou? Ou Pois é. melhorou, se manteve, pelo menos? Olha que curioso. Lembra que a gente tava falando do texto do Engels, falando qual que é o problema da moradia? E que o problema era casa ser mercadoria? Então, a mercadoria voltou a ser o centro das relações sociais, né? E aí as pessoas receberam o título das casas que elas tinham. Todas as casas eram controladas pelo Estado, salvo raras exceções. E aí a pessoa recebia o título da casa dela. O que aconteceu, Thiago Santinelli? Veio a crise, veio o desemprego, as pessoas vendiam as suas casas para especulação imobiliária e iam para longe. Sem falar das pessoas que venderam as casas e faliram e não tem casa hoje. Então, em Moscou, que a gente tá usando como exemplo aqui, né? Hoje tem 15 mil pessoas sem casa. Hoje tem 15 mil pessoas. Ah, Ian, 15 mil pessoas é pouca gente, é porque não é você, né? Não é você que tá no... Imagina morar na rua em Moscou, cara. Não é aqui, sabe? O frio lá é surreal. Então, olha como o texto do Engels foi preciso na sua análise, né? Assim que a mercadoria voltou, o efeito aconteceu exatamente como ele falou. E é necessário. Cara, que fantasia. Que fantasia. Deixa eu ver. É assim que funciona. Como que eu vou transformar a casa em moradia? Causando desemprego. Desemprego é proposital, tá ligado? E o vídeo de bilionário lá em reunião com outros deles, eles falando assim, pô, a gente precisa aumentar o desemprego porque a galera tá exigindo coisas demais. Eles têm que voltar a ficar na cordinha. Meu Deus do céu, cara. Toda a base do capitalismo é você só ganha dinheiro se as pessoas consumirem muito. As pessoas só consomem muito se elas estiverem empregadas e ganhando dinheiro. Ou você acha que é uma coisa tão sem noção que é basicamente o seguinte. O que o Ian Neves está dizendo é, as pessoas eram obrigadas a viver numa casa que era do governo. Então a casa não era sua. Ó, você vai viver nessa casa que é minha, eu sou o governo, você vai viver aqui porque eu tô mandando, beleza? Beleza. Caiu o governo, ó, agora você tem o título de propriedade dessa casa. Aí vem um capitalista malvadão e fala assim, eu quero que você vá morar na rua, porque eu quero construir mais habitações onde você mora. Ele constrói um monte. Tá, só que eu quero que as pessoas continuem desempregadas. Quem é que vai comprar essas casas que ele acabou de construir? Simplesmente não faz sentido o que vocês estão falando. Simplesmente não faz sentido. Tá? Você fala assim, não, beleza, ó. Eles demoliram bairros inteiros, cidades inteiras e construíram meia dúzia de mansões para os trilhardários morarem. Ok, pô, beleza, né? Mas não é isso que acontece, cara. As pessoas só conseguem ganhar dinheiro se outras pessoas estiverem consumindo. Essa é a lógica do capitalismo e mais. Nenhum momento da história, em nenhum tipo de relação social com propriedade na história, você teve mais pessoas, tantas pessoas, consumindo tanto quanto no capitalismo. Você nunca teve tanto acesso às coisas quanto depois do capitalismo malvadão tomar conta de todo mundo. Por isso que é necessário. Deixa desempregado. Ei, o que eu vou fazer agora? Vendo. Quem toma a tua propriedade privada, irmão, é o capitalismo que vai tomar. Quando você tiver que vender pra pagar tuas contas, pra sobreviver, quem é que eu vou... Porque aí quando você tava antes, né, na mão do Estado, você também não podia vender, beleza. Aí o Estado também não te dava comida, aí você simplesmente morria de fome, bem melhor. Só porque tu pagou não quer dizer que você não foi roubado não, trouxa. E isso aí que você tá falando, não precisa nem esse bilionário, não precisa nem ir atrás desse bilionário aí. Eu acho que tem até matéria da Folha, do Estadão, não lembro qual dos dois, falando sobre como o baixo desemprego é um risco pra economia do país. Sim. O baixo desemprego é um risco pra economia do país, é porque não é no teu cu, não é você que tá desempregado. Mas aí, Thiago, a gente tava falando de um país, né, por exemplo, a Rússia, que veio de uma situação de um déficit habitacional muito intenso. A gente sabe que hoje no Brasil a gente já tem casa suficiente. Já tem casa suficiente pra todo mundo. Em São Paulo, eu li as estatísticas de São Paulo. São Paulo tem casa suficiente pra não ter ninguém aqui morando na rua. O Brasil inteiro isso tem. Viu, galera? Isso é matemática, estatística. Não adianta ficar chorando aí. De onde você tirou? Vai pesquisar que você vai ver. Isso é mentira. Tá? São Paulo não tem casa suficiente para todo mundo se você considerar que as pessoas têm que morar nos lugares da cidade em que você tem acesso a saneamento básico, a árvore, a asfalto, escola, etc. Tá? Inclusive, os bairros centrais de São Paulo às vezes perdem população, o que é um absurdo se você levar em conta que a população só cresce. Como é que aqueles bairros perdem pessoas? Justamente porque você não pode deixar, tá, a especulação imobiliária, construir muita casa, porque você quer o pobre bem longe da tua casa. É isso. Aí eles metem uma lei, um plano diretor que impede você de atender essa demanda. É mentira isso, tá? É mentira isso. É só você pegar as propriedades que estão abandonadas que acaba com o déficit habitacional de São Paulo. Isso é mentira. São Paulo já tem casa vazia, abandonada, largada. Sim, largada. Que os caras não vendem, porque é a propriedade do cara, não pode largar. Então,
tem lugar pra todo mundo morar. Tem casa. Mentira, isso é mentira, E aí, isso é o que mentira. a gente faz nessa situação? Porque a Rússia não tinha casa o suficiente. Eles tiveram que construir muita coisa. O que a gente faz numa situação, por exemplo, depois de uma revolução, quando tem casa o suficiente? Eu queria trazer o exemplo de Cuba, pra gente ver o que eles fizeram, porque como Cuba fez a sua revolução em 59 só, a situação lá era diferente. Já tinha mais casas, já tinha lugar desabitado, já tinha lugar abandonado, já tinha lugar controlado, né? Já ouviu aquela frase atribuída ao Fidel? Essa noite, milhões de crianças dormirão na rua, mas nenhuma delas é cubana? Já. Mas chegou pra mim uma vez falando que era do... Pô, esqueci quem era a pessoa. Essa aí, bom, por mais que não seja do Fidel, a gente não tem certeza se é do Fidel, mas a frase é verdadeira. Cuba quase não tem gente sem casa. Eu digo quase porque vai que tem uma exceção, mas é muito próximo de zero. Então, é igual lá na Europa. Cartada, na Europa. O Thiago citou a Europa. Santinelli citando a Europa a segunda vez. Não é que não tem, mas você não vê. Você tem que andar muito pra tu achar. É muito alguém. baixo. É muito, muito baixo, mas você não vê. E aí, como que Cuba começou a construir essa seguridade na moradia das pessoas, né? Porque eu falei, a situação lá era diferente. O que eles fizeram? Primeiro, antes da Revolução Cubana, você tinha uma casa. Aconteceu a Revolução. O que acontecia? A casa era sua. Continuava sendo sua. Se você tinha duas casas, era diferente. Aí chegamos na questão aqui do aluguel. É aí que tá. Que esse é o rolê. Esse é o rolê. Se você tinha duas casas no seu nome, o Estado cubano tomava uma das casas e te pagava aluguel vitalício no valor daquela casa. Que porra é essa? Que rolê? Deixa eu te falar. Então o comunista tomava tua casa. Agora eu vou te falar uma coisa. Ué, aluguel vitalício tá qual o valor? E realmente pagava? O governo te pagou. Você cobra quem? Você vai bater na porta do Fidel? Fidel, eu quero te despejar da minha casa. É a mesma falácia que eles usam. Fala, não, Cuba, quando estatizou empresas americanas em Cuba, eles pagaram. Cara, eles pagaram menos de 9% do valor que as empresas valiam. É isso que o cara tá te pagando, pá. No comunismo, a sua casa vai ser... Vocês pegaram aqui, né? No dia, no minuto, vocês têm que voltar aqui. O Thiago Santinelli falou assim, que roubo é esse que as pessoas pagam pra você? Minutos atrás, ele disse, não é porque estão te pagando que não estão te roubando. Você vê que o cara, ele fez o raciocínio dele, ele se contradisse em poucos minutos e nem o editor teve a capacidade de tirar um dos dois pra não mostrar a contradição. A casa vai ser paga pra ser tomada de você. Foi isso que eles fizeram. Pagaram aluguel vitalício. Vitalício, no valor da casa. Ah, mas vocês não disseram que o comunismo não ia tomar minha casa? A casa que você aluga pra outra pessoa não é a sua casa. A sua casa é a que você tá dentro. A outra Entendi. coisa é uma mercadoria que você usa pra explorar o trabalho dos outros. Entendi. Então o conceito de sua casa agora mudou. Uma casa que é sua, mas você não mora, ela não é sua. Muito belo raciocínio, cara. O comunista não vai pegar sua casa. Mas, se você tem uma casa que você não mora, logo ela não é sua casa, então ele não tá pegando sua casa. Tá? Por exemplo, tenho duas casas e eu tenho um filho pequeno. E eu falo, mano, eu tenho duas casas e essa segunda casa eu alugo ela aqui, mas o objetivo é, quando meu filho tiver 18 anos, eu quero dar essa casa pra ele ter onde morar sem pagar um aluguel. Como que essa situação fica lá? Por exemplo, o Estado vem e fala, essa segunda casa aqui não é pra você morar, então a gente vai te pagar um aluguel vitalício pra a pessoa morar. Beleza. E o meu filho? Então, por que eles se expropriavam mesmo assim? Mesmo que o objetivo fosse seu filho ter uma casa. Porque meu filho vai ter acesso a outra casa posteriormente. Não tem a menor chance dele não ter. Esse é o lance, porque a gente sempre olha... O medo, esse medo, exato. A gente não tem garantia. Gente, pra que você vai se preocupar que o seu filho não vai ter onde morar? Confia no governo, confia no Estado, dá certo, velho. Não, meu filho, quando fizer 18 anos, o governo aqui, o Estado, o Fidel Castro, o Stalin, alguém vai arrumar uma casinha pra ele, vai arrumar uma Stalinka, uma Fidelzinka aqui pra ele, alguma coisa vai arrumar pra ele. Confia, dá super certo. Onde já se viu você ser cético em relação a isso? Onde já se viu você desconfiar e falar, eu acho que eu não confio nisso, né? Aqui no Brasil. Relaxa aí, mano. Pra que fica comprando casa pro teu filho, mano? Quando ele fizer 18 anos, o Guilherme Boulos vai dar uma pra ele. Exato, esse medo de não ter casa não existe. Esse medo de no dia ficar. Eu preciso que meu filho tenha a garantia de não ter 40% do salário dele comido por um aluguel, que é uma garantia que a gente quer pros nossos filhos, e de ficar na rua. Não, nenhuma dessas coisas existe. É uma realidade nossa. Exato, a gente tá projetando a nossa realidade lá. Por que eles precisavam fazer isso? Porque tinha gente na rua naquele momento. Então eles expropriavam essa casa, tornavam propriedade do Estado e alugavam a preço de banana pras pessoas. Pra ter gente morando lá, porque gente que precisava na hora, sabe? E aí o que eles faziam se você tinha mais de duas casas? Pra além da segunda casa, eles expropriavam sem indenização e sem nenhum aluguel. E aí eu vou dizer, se você, numa situação de gente morando na rua, tinha mais de duas casas, eu não tenho pena de você. Não, também não. Assim, o Estado tomava a sua casa, né, que não é sua, que você não tá morando dentro, você usava como mercadoria, tá? E eu quero que se foda, sinceramente, assim. Nossa, mas como o Ian Neves é mal, hein, meu? Ele quer que eu me foda, ele vai tomar minha casa. Botaram
Eram gente lá e as pessoas precisavam ter onde morar. Você acha errado? Bom, eu acho errado gente ter um monte de casa e ter gente morando na rua. É isso que eu acho errado. E normalmente... Amanhã, deixa eu te falar uma coisa, aí a gente começa nessas coisas. Eu acho errado um monte de pessoa passando frio e você com uma blusa da Soberana. Eu acho errado um monte de gente, né, na exclusão digital e vocês aí com notebook. Eu acho errado as pessoas não terem dinheiro pra nada e o Thiago Santinelli tá com dois cordões, né, um, sei lá, se é prata, ouro, bijuteria, sei lá o que é isso, né, mais um brinco, mais um piercing. Quer outra coisa? Tem um monte de criança que não tem brinquedo e o Thiago Santinelli tem 2 bonequinhos aí. Eu também acho isso errado, cara. E aí, a gente pode entrar aí e pegar tuas coisas? A pessoa que vai ficar e perder essa terceira, quarta, quinta casa, não é você que tá vivendo de aluguel que você tá cobrando, não é você. Normalmente é gente que é dono de mano, tipo assim... É imobiliária. Na minha rua tem um cara que ele é dono de quase metade dos prédios da rua, mano. Esse cara tem o que mais, além da gente, né? Ele tem mais é que se fuder. Exatamente. Então, é assim, cara. Esse pensamento de vocês é assim, ó. Se uma pessoa trabalhou, foi austera, não gastou e construiu um patrimônio que eventualmente ficou para os seus filhos e netos, essa pessoa tem que ser desapropriada. Isso é errado, velho. Você incentiva que as pessoas não produzam. Você incentiva que as pessoas elas sejam simplesmente produto das suas vontades momentâneas. E, para que as pessoas não caiam em hedonismos e não fiquem totalmente inúteis, você expõe um governo que, através do uso da força, vai obrigar essas pessoas a produzirem para o Estado. E é claro que a produção e a inovação e a satisfação não vai ser igual. Tanto que todos os países comunistas se fuderam, né? Eles só conseguiram se desenvolver na abertura comercial. A China é um grande exemplo, velho. Quando você pegava lá os caras em fazendas, por exemplo, não vou nem falar em indústria, né? E os caras tinham que produzir o que o Estado mandava, os caras eram absolutamente improdutivos. Quando eles falaram assim, ó, você compra uma cota pro Estado e o resto você vende, os caras se tornaram hiperprodutivos. Porque o ser humano é assim. Que assim, Ana, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu duvido, cara, que os seus pais não guardem dinheiro. Eu duvido que seus pais simplesmente gastem todo o dinheiro que eles têm. Se você não comprou uma casa para você alugar, mas você guardou o seu dinheiro num CDB, você tá fazendo a mesma coisa, cara. Você tá fazendo um aluguel do teu dinheiro, cara. Né? Se você não necessariamente comprou alguma coisa que você consumiu naquele momento, mas você investiu em qualquer coisa, você pode chamar qualquer coisa de aluguel. Se eu comprar, por exemplo, ó, eu não vou comprar uma casa para alugar, mas eu vou construir uma escola para as pessoas estudarem. Você está cobrando o aluguel do serviço que você está prestando para essas pessoas, cara. Que você só conseguiu porque você investiu dinheiro ali. E aí, mano? Né? Essa história de Cuba, pensa assim, mas e a senhorinha que tem uma casa que ela aluga para ter uma aposentadoria? Sabe o que seria bom ela ter? Uma aposentadoria, caralho! É exatamente. Sim, uma aposentadoria. Tipo aqui no Brasil que a gente tem um monte de pessoa que tem direito à aposentadoria e não recebe dinheiro, e ao mesmo tempo você tem um monte de superpoderosos que recebem muito, mas muito dinheiro acumulado de aposentadoria de quem tá no poder. Confia, viu? Vai dar tudo certo. A gente viu nos países comunistas, né? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, a própria China, né, com uma aposentadoria dada pelo governo, é super segura. Confia. Senhorinha, está dependendo de aluguel para viver, já tá errado. Não é para ser assim. E lembrando, se a casa dessa senhorinha, se ela tem só uma, ela recebe aluguel vitalício, exato. Ela receberia por essa casa. Ela recebe aluguel vitalício. E aí, quando o Estado tomava essas casas, o que ele fazia? Ele alugava a preços populares. Por quê? Por que o Estado controlava tudo? Porque casa não era mercadoria. Lembra que eu falei que só tinha uma, que era sua, que você morava, virava sua? Você não podia vender. Sua casa é invendável, ela é intransferível. Porque ela continua sendo sua. E ela vai fazer a função de casa, que é você morar nela. Não pra explorar os outros. Meu Deus, cara, que coisa maravilhosa. Ó, te deram essa casa aqui. Puta, mas não gostei. Vai ficar. Não, mas eu queria outra. Não. Você vai ficar. Mas o cara queria outra também, que é a minha. Não. Ele vai ficar na dele e você vai ficar na sua porque eu mandei. Que regime maravilhoso. Por que a gente não vive assim? Caralho, como tu achou isso aí? Esse é o preço cativeiro popular. Em São preço Paulo. Popular aqui de um apartamento de um quarto, o preço popular é R$2.000. É mais que um salário mínimo. Mais que um salário mínimo. Cara, a galera gasta, mesmo morando longe, gasta 50% do salário em aluguel. Quanto que era em Cuba? Compre o salário mínimo de hoje, R$80. Não, tá sacanagem. Pagaria hoje aqui. Então, olha que legal. Você tem um aluguel barato lá em Cuba, só que você vai no mercado e não tem frango, né? Eu acho que vale a pena, né? Você paga um aluguel barato, só que você não tem papel higiênico, né? Você paga um aluguel barato, só que você não pode sair de lá. Sabia? Você não pode sair. Se sair, você tem que, sei lá, se arriscar no oceano ali e morrer afogado para sair clandestinamente.
No Brasil, com o salário mínimo de hoje do Brasil, R$80, tá? É disso que eu tô falando. Isso eu não falei da União Soviética, né? Por exemplo, na União Soviética, o salário mínimo era mais ou menos 200 rublos. O aluguel era por volta de 5 rublos. 5 rublos. Pra morar. Era isso que eles pagavam pra morar. E isso que eu falei, né? Cara, de novo, todos os lugares do mundo tiveram o inflacionamento do custo de moradia, inclusive comparado com o quanto que você ganha. Todos os lugares do mundo. Aquelas casas que tinham aquecimento, que tinham água, que tinham eletricidade, tudo garantido, tá? Isso por 5 rublos. É um preço quase simbólico. Sim, tá? sim. É, pô, caralho. Mas aí, Thiago, eu já sei o que a galera vai falar. Mas também em Cuba eles pagam isso pra morar nos cortiços fudidos, tudo caindo aos pedaços. Cara, a galera acha que Cuba é Havana. Havana tem um problema sério de preservação do patrimônio. Porque Havana é uma cidade toda tombada. Os prédios são antigos e eles não conseguem material suficiente pra reformar. Aquilo é exceção. A regra de Cuba é tipo essa casinha que eu coloquei aqui, ó. Isso é uma casa popular em Cuba. É um sobradinho que eu achei aqui em Vila Clara. Eu até conversei... Isso aqui em São Paulo é 8 mil reais. É, fácil. O aluguel de um bagulho Fácil. aqui em São Paulo é 8 mil. Eu não tô zoando não, mano. Parece um sobrado de É, cidade. a localização quase não importa. Qual a diferença que um tá em Cuba, que nem é Havana, e outro tá na maior capital da América Latina? Não, isso não importa. Cidade pequena brasileira. É, eu perguntei pra Laura Sabino, que ela viajou pra Cuba recentemente, ela falou, isso aqui é a regra, você vai pra fora de Havana, as casas são assim. Eu botei essa foto aqui porque tá de perto, eu podia botar foto aérea, mas aí não ia dar pra ver direito como é que é, né? A regra é essa. E, novamente, os aluguéis são muito, muito baratos, justamente Imagina porque... você brasileiro pagando, vamos botar 80, que eles não vão nem acreditar. Mas bota tu pagando aí, mano. 80 conto. 300 conto. Mesmo se fosse 300. 300 conto, mano, 300 conto. Olha a quantidade de diferença que é de 80 pra 300 e ainda assim é muito barato. Deixa eu te falar uma coisa, você tirou esse número do seu bumbum, cara. Porque uma pessoa para pagar R$300, ela tem que ganhar um dinheiro. Quanto que ela vai ganhar num país que não é capitalista e que não produz as coisas com a abundância que você produz nos países capitalistas? Então é isso, cara. Eu posso chegar para você e falar assim, ó, tudo bem, você vai pagar R$300 de aluguel. Legal, só que você não vai ter acesso a frango. É muito barato, ainda assim seria muito barato. Sim. E isso aqui é a moradia em função da população, gente. Ah, e na Europa, agora é a terceira vez, hein? Exódia, né? Já dá pra montar. Moradia é problema lá também. Pra caralho. Tipo assim, tem gente que paga mais da metade do salário mínimo que recebe pra aluguel. Tipo, a pessoa, o salário mínimo é 800 euros, e eu conversei com gente lá que paga 550 euros em um quarto. E isso, Thiago, nos países da Europa que ainda tem uma moradia popular, por exemplo, a Escandinávia, é inércia da época da União Soviética. Porque ainda o Estado controla boa parte dos apartamentos lá pra manter os preços baixos. Só que é tipo 1/3 do que era antes. Tá cada vez mais abrindo espaço pra propriedade privada. Por quê? Porque eles não estão combatendo mais nada. Sim. Não tem mais do outro lado a União Soviética fornecendo casa a uma fração do... Entendeu? Só porque a União Soviética colapsou, agora os caras ficam aí largando casa pra exploração imobiliária. A Coreia é o exemplo que eu acho mais fantástico, porque na Coreia não existe aluguel. Não existe aluguel. Ninguém paga aluguel na Coreia. Aqui eu botei uma fotinha das casas populares Você na Coreia. pagaria esse preço de não ter acesso a Instagram? Eu adorei a segunda foto, uma família feliz assim, moramos na Coreia do Norte. Aí Facebook, mas tem uma casa sem pagar aluguel pra sempre, eu não tô nem aí. E eles têm acesso à rede social, Isso que tá? é foda. A gente tem que fazer um negócio sobre isso aqui, que quando a galera fala sobre isso, mas não tem Google, na China não tem Google. Irmão, eles têm algo. Não é China, cara, ele tá falando da Coreia, tá? Tem uma brutal diferença. A tecnologia que esses manos têm, que quando o Google chegou até a sua casa, na China o pessoal já tinha software próprio pra isso há anos nesses locais. Na Coreia eles fazem tudo próprio também. Eles têm celulares fabricados lá com os softwares deles. Então eles se comunicam, eles têm as redes sociais deles, internos. Entendi, né? Vê se o norte-coreano tem um Facebook, um WhatsApp. Não. Eles não precisam. Eles têm a deles lá, que eles se comunicam entre eles. E o o Kim Jong-un fica de olho. O zap deles, porque lá na Coreia eles têm intranet, que é uma internet que funciona só dentro do país. Eles até têm... Porra, que da hora essa internet aí, velho. Sério, parece piada, mano. Que tortura, cara. Olha, vamos ver como é que vai ficar a edição desse vídeo. Chega! Um abraço e vamos questionar tudo.